Bom dia, professor, e bom dia a todos. Hoje iremos falar sobre a competência nos crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civis em atividade de garantia de lei e ordem. Para isso, eu farei uma breve contextualização acerca da Lei 13.491 de 2017, uma lei relativamente nova no ordenamento jurídico, visto que irá completar 4 anos de sua publicação, agora dia 13 de outubro. Essa lei teve como uma grande novidade a alteração do artigo 9º do Código Penal Militar, como veremos nos slides a seguir. Bom, o artigo 9º, inciso 2 do Código Penal Militar tinha a seguinte redação: consideram-se crimes militares em tempo de paz, inciso 2. Os crimes previstos nesse código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticados. Então, vou fazer uma leitura rápida que se repete depois. Por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado, por militar em situação de atividade ou assemelhado em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado ou assemelhado ao civil, por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado ou civil, por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado ou civil, por militar em situação de atividade ou assemelhado contra o patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar. Bom, assim como se nota, o diploma antes exigia que, para que fosse considerado crime militar, que a conduta deveria estar prevista somente no Código Penal Militar, o que era chamado de crime militar próprio, ou deveria estar prevista concomitantemente no Código Penal Militar e no Código Penal Comum, era o chamado crime militar impróprio, onde havia uma dupla tipicidade. Após o advento da Lei 13.491, assim restou a redação do dispositivo legal. Consideram-se crimes militares em tempos de paz, inciso 2, os crimes previstos nesse Código e os previstos na legislação penal quando praticados. Ou seja, infere-se que, com a novidade do artigo 9, inciso 2 do Código Penal Militar, passou a ser considerado crime militar aqueles a ser julgados na Justiça Militar os crimes previstos no próprio Código Penal Militar, CPM, bem como aqueles previstos na Lei Penal Comum, desde que praticados por militares no exercício de suas funções ou em razão dessas. Assim, a gente pode, com a leitura do artigo 9º, pode-se inferir que houve uma ampliação do rol dos crimes militares, rompendo com a classificação tradicional do crime militar, que dividia os crimes militares em propriamente militares e impropriamente militares, e criando uma nova categoria chamada por crimes militares por extensão. Ademais, a referida lei acrescentou a seguinte redação: parágrafo 1º, os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civis, serão da competência do tribunal do júri. E o parágrafo 2º colocou: os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra vidas e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados nos contextos que os incisos trazem. A consequência é que, a partir da sua entrada em vigor, os processos em trâmite na Justiça Comum foram remetidos à Justiça Militar, havendo-se reconhecer o caráter mais benéfico da norma se os delitos foram praticados em data anterior à vigência da nova lei. Nesse ponto, a doutrina se dividiu quanto ao processo continuar tramitando na Justiça Comum ou ser remetido à Justiça Militar, quando se tratar de uma situação mais gravosa ao réu, mas em ambas as hipóteses ficou garantida a retroatividade da lei penal. Então, assim, restou evidente que a nova lei trouxe a possibilidade de outros tipos penais estranhos ao CPM
serem de competência da JMU e da JME, uma vez que será considerado crime militar aqueles que praticados nas hipóteses do inciso 2 do artigo 9º, como, por exemplo, aqueles previstos na legislação comum, se praticados em serviço ou em razão da função, ou se praticados no interior de local sob administração militar. Então, dentre esses crimes, poderíamos incluir o crime de abuso à autoridade, o crime de tortura, os crimes ambientais, os crimes do Estatuto do Desarmamento, os crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente, os crimes do Estatuto do Idoso, o crime de organização criminosa e os crimes de trânsito. Assim como também os delitos do Código Penal Comum, não previstos no CPM, por exemplo, tráfico de pessoas, receptação de animal, assédio sexual, associação criminosa, constituição de milícia privada, estupro de vulnerável, inserção de dados falsos em sistema de informação, modificação ou alteração não autorizada, fraude processual e entre outros. Até o mesmo delito de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, se praticado entre militares, será um crime de natureza militar, por força da nova redação do inciso 2, que engloba os crimes previstos na legislação comum, conjugando-se com a linha A do citado dispositivo. E, portanto, esse crime seria de competência da JMU ou da Justiça Militar Estadual, visando que, mais uma vez, que qualquer dos crimes citados serão considerados crimes militares por extensão, se preenchidas uma das circunstâncias do artigo 9º, inciso 2, alíneas A, B, C, D ou E do Código Penal Militar. Caso contrário, continuarão a ser considerados crimes comuns. Em consequência, novas figuras dos crimes militares por extensão surgiram, como os crimes hediondos, na forma da Lei 8.072 de 90. Logo, tem-se uma subcategoria de crimes militares hediondos, desde que praticado numa das hipóteses, como eu falei, tais como estupro de vulnerável, favorecimento à prostituição, o que implicará e possibilitará uma série de efeitos penais e processuais, dentre eles o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, a progressão do regime prisional mais severa, prisão temporária com prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, entre outros efeitos. Assim, tendo em vista a dupla natureza jurídica dessa nova lei, que é penal, mas também processual, variados foram os reflexos no âmbito material e processual militar, que serão analisados a seguir. Boa noite, turma. Boa noite, professor. Espero que todos estejam bem. Dando continuidade, então, ao panorama geral que foi delimitado pela IUME, com a mudança da Lei 13.491, todos os crimes existentes no ordenamento jurídico brasileiro, exceto os crimes dolosos contra a vida de civil, que a gente especificamente vai ver com a Daniela daqui a pouco, quando cometidos em uma das hipóteses mencionadas no inciso 2º do artigo 9º do Código Penal Militar, eles serão de competência da Justiça Militar. Então, a Lei 13.491, ela cuida de conteúdo processual, uma vez que ela vai tratar, então, da competência da Justiça Militar. A lei, ela não vai possuir maiores repercussões quanto à norma penal no tempo, ou análise de retroatividade para beneficiar o réu, ou qualquer outra repercussão para o acusado. Ela vai focar no deslocamento da competência para a Justiça Militar. E quando a gente fala de competência, e mais especificamente quando há essa alteração da competência absoluta, que é o caso aqui ilustrado, por se tratar de matéria, ou seja, o crime militar, os autos eles devem ser remetidos imediatamente para o juízo competente, nos termos do artigo 43 do CPC e do artigo 3º, a linha A do CPPM, que é o que está exposto aqui no nosso slide. Isso, existe uma exceção, que seria quando já existir sentença no processo. Ou seja, todos os processos no país que estejam tramitando na Justiça Comum, se tiverem sido cometidos por militares em uma das hipóteses previstas no inciso 2º do artigo 9º do Código Penal Militar, eles devem ser remetidos imediatamente para a Justiça Militar.
Todavia, se esse processo já estiver sentenciado, o recurso a ser interposto, ele deve seguir a competência já disposta. Em outras palavras, se já existir uma sentença proferida pela Justiça Comum, o recurso que vier a ser interposto, ele deve ser interposto para o Tribunal de Justiça Comum. Também é válido a gente mencionar que, na hipótese de existir a previsão de um mesmo fato como crime, tanto no Código Penal Militar como na legislação penal comum, a gente deve aplicar o princípio da especialidade, que a gente também pode ver isso no exemplo que eu vou trazer aqui agora, que fala sobre conjunção carnal com menor de 14 anos, e entre outros crimes, como crimes de lesão corporal ou de estupro. Nesse caso que eu vou trazer, que é um militar em serviço que tem conjunção carnal com menor de 14 anos, ou seja, estupro de vulnerável, esse crime ele vai possuir previsão no Código Penal Militar e no Código Penal Comum. Então, como ele tem previsão penal nos dois códigos, considerando o princípio da especialidade, a gente deve responder, o acusado ele deve responder pelo crime previsto no Código Penal Militar. Ainda a gente pode fazer uma observação, é que como o crime previsto no CPM não se encontra, o crime de estupro de vulnerável nesse caso, que está previsto no Código Penal Militar, ele não se encontra no rol do artigo 1º da Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos, isso afasta o princípio da especialidade, ele afasta essa natureza hedionda do crime, porque não pode ser aplicado o crime do Código Penal Comum, porque ele já está previsto no Código Penal Militar. A gente também pode falar aqui sobre algumas súmulas do STJ que perderam o sentido com a alteração da Lei 13.491. Uma súmula interessante é a súmula 90 do STJ, que previa que a Justiça Estadual Militar era competente para processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar e a Justiça Comum pela prática do crime comum simultâneo àquele. Ou seja, essa súmula, ela perdeu a razão de ser, porque não existe mais um crime comum simultâneo ao crime militar. O que existe agora é o militar estadual cometendo um crime previsto na legislação penal comum, que, se for o caso de uma das hipóteses previstas no inciso 2º do artigo 9º, ou seja, o militar está em serviço ou em razão de sua função, o crime passa a ser crime militar e ele será julgado pela Justiça Militar. Ou seja, essa súmula 90, ela coloca fim à duplicidade dos processos que os militares enfrentavam na Justiça Militar e na Justiça Comum pelo mesmo fato. E agora todos os fatos dessa natureza devem ser julgados exclusivamente pela Justiça Militar. Também a gente pode falar da súmula 172 da STJ, que dispõe que compete à Justiça Comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Também perdeu a validade porque os crimes de abuso de autoridade vão passar a ser julgados pela Justiça Militar justamente por serem necessariamente praticados em serviço. Uma última súmula que eu achei interessante trazer foi a súmula 6 do STJ, que diz que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar delitos decorrentes de acidentes de trânsito envolvendo viatura da Polícia Militar, salvo se o autor e a vítima forem policiais militares em situação de atividade. A gente entende, então, que essa súmula deve ser lida agora com cautela, porque mesmo que o crime cometido seja previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro, cometida por um militar em serviço, ela deve ser julgada novamente pela Justiça Militar. A gente também pode mencionar que essa alteração legislativa ela não abrange as contravenções penais, porque o artigo 9º, inciso 2º do Código Penal Militar, ele vai considerar apenas os crimes previstos no Código Penal Militar ou os crimes previstos na legislação penal comum, quando praticado em uma das hipóteses previstas no inciso 2º. Ou seja, não existe menção à contravenção penal, então somente os crimes. A gente não pode falar de contravenção penal militar, apenas crimes militares. Diante de tudo que foi exposto e das alterações que foram promovidas na lei, a gente percebe, então, que a Justiça Militar ela vai poder processar e julgar certos crimes previstos na legislação penal comum
bem como aplicar os institutos típicos do direito penal e processual penal comum, como contanto que cumpra os requisitos que forem estipulados pela lei. Então, a Justiça Militar ela vai poder aplicar as penas restritivas de direito previstas no artigo 43 do Código Penal, suspensão condicional de pena prevista no artigo 77 do Código Penal, livramento condicional previsto no artigo 83 do Código Penal, entre outros vários institutos. O que a gente tem que ter muito cuidado é que a aplicação da lei penal comum ela deve ocorrer na íntegra quando não existir previsão no Código Penal Militar, ou seja, quando esse crime estiver fora do previsto no Código Penal Militar. Porque se existisse uma mistura, essa combinação das leis pelo juiz, misturando a legislação comum e a legislação penal para beneficiar o réu, o acusado ou qualquer outra coisa do gênero, existiria a lex tertia, esse princípio da lex tertia, e seria como se estivesse sendo criada uma terceira lei inexistente. E isso foi rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme jurisprudência que eu trouxe aqui, que diz aqui, criação jurisdicional de terceira norma, não ocorrência. Essa jurisprudência aqui é utilizada como guia para os outros entendimentos com relação a esse princípio da lex tertia. Eu acabei de fazer esse panorama geral também da questão da competência, mas quando a gente trata especificamente dos crimes contra a vida de civis, as regras de competência são um pouco mais específicas. E sendo o tema do trabalho, é isso que a Daniela vai falar agora com mais propriedade. Obrigada, professor. Obrigada, turma. Oi, professor. Oi, turma. Tratando agora especificamente dos crimes dolosos contra a vida de civis praticados por militares, a Lei 9.299 de 96 alterou o Código Penal Militar para que no artigo 9º, parágrafo único, constasse que a competência de julgamento é do Tribunal do Júri, principalmente em razão da pressão de organizações nacionais e internacionais que atuavam em defesa dos direitos humanos. Só que em 2017, a Lei 3.491 alterou novamente o artigo 9º para que no inciso 2º, parágrafo 1º, constasse que, sim, crimes dolosos contra a vida cometidos por militares contra civis são de competência do Tribunal do Júri, mas o parágrafo 2º trouxe exceções. Seria a competência da Justiça Militar da União em casos cometidos por militares das Forças Armadas em determinados contextos. O primeiro, que está presente no inciso 1º, é em relação a atribuições estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro do Estado da Defesa. Então, não seria um caso rotineiro, e sim uma situação específica, estabelecida por uma dessas duas pessoas, se ocorresse um crime doloso contra a vida de civil, atribuição da Justiça Militar da União. O inciso 2º trouxe em relação a ações que envolvam a segurança da instituição militar ou de missão militar. Então, um sentinela que está atuando na segurança ao redor de um quartel, sendo exercício da função dele, ele comete um crime doloso contra a vida de um civil, seria também a atribuição da Justiça Militar da União realizar esse julgamento. E o inciso 3º, ele traz atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem, ou atribuição subsidiária. E a gente pode considerar que é um pouco vaga a questão da garantia da lei e da ordem, né? Então, pensando em casos concretos, a gente tem, em 2016, as Olimpíadas, que teve um decreto permitindo que as Forças Armadas atuassem em defesa da lei e da ordem no Rio de Janeiro, ali ao redor dos estádios, como uma questão de policiamento. E o decreto de 28 de julho de 2017, que permitiu que no Rio de Janeiro as Forças Armadas atuassem defendendo a lei e da ordem, principalmente ali na região da Rocinha. E essa questão da atuação das Forças Armadas como um policiamento urbano é recente, né? Uma coisa recente. Então, essa lei veio para que ficasse claro que a atuação desses militares, caso ocorresse um crime doloso contra a vida, seria a competência da Justiça Militar da União, esse julgamento. Agora a gente pode pensar, será que seria constitucional essa distinção? Porque anteriormente todos eram julgados pela Justiça Comum, né, pelo Tribunal do Júri, e a partir dessa nova lei, operações conjuntas que têm policiais militares e integrantes de Forças Armadas, se conjuntamente cometem um crime doloso contra a vida, o policial militar estadual é julgado pelo Tribunal do Júri,
enquanto o integrante das Forças Armadas ele é julgado pela Justiça Militar. A gente pode pensar sobre o princípio da isonomia, né, já que estão os dois na mesma razão, na mesma situação, e se aplica uma lei diferente para cada um. A gente não pode considerar que um policial militar estadual poderia, para ficar igual, ser julgado pela Justiça Militar Estadual, né, não federal, porque o artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, estabelece na Constituição que é, sim, competência da Justiça Comum no Tribunal do Júri. Mas o contrário, né, já ocorria. As Forças Armadas podiam ser julgadas pelo Tribunal do Júri. Então, essa nova mudança ela é muito questionada por doutrinadores devido ao princípio da isonomia, que seria constitucional. E, por fim, pensando nos reflexos dessa lei, a gente pode pensar que as justiças militares elas vão ter um volume maior de casos, porque agora os crimes dolosos contra a vida de civis estão sendo julgados por esses tribunais, e isso exige um investimento maior na estrutura dessas justiças militares, né? Justiça Militar da União, Superior Tribunal Militar. Então, essa demanda maior, a gente tem que tomar cuidado para que isso não acarrete uma maior morosidade processual, o que dá uma sensação de impunidade. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, professor. Eu tô gravando de noite, por isso que eu dei boa noite, desculpa. Não sei que horas vão assistir, mas provavelmente de dia. Mas, enfim, dando continuidade aqui à apresentação das meninas, eu vou falar sobre uma jurisprudência, né? Primeiro eu vou começar, né, destacando os argumentos que foram ditos. Eu vou citar um caso de que foi alegada a inconstitucionalidade, né? A inconstitucionalidade material do alargamento da competência da Justiça Militar, que se deve, né, particularmente diante de um posicionamento que já foi assumido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no sentido de que existe, né, de que tem a necessidade de que haja um especial interesse militar para que esse fato, né, adquira essa condição especial de crime militar. O caso em questão é um habeas corpus, né, solicitação de um pedido de habeas corpus, de um homicídio culposo, sob direção de um veículo automotor, em que não houve a caracterização do crime militar. Então, tendo a competência de justiça estadual comum para julgar, tendo sido concedida a ordem. A caracterização desse crime militar em decorrência da aplicação do critério Ratione Personae, previsto no artigo 9º, inciso 2º, a linha A do Código Penal Militar, ele deve ser compreendido à medida de que exista uma diferença, né, entre o crime comum e o crime militar impróprio. Como assim? O bem jurídico tutelado tem que ter essa diferença, né? Tem essa diferença entre o crime comum e o crime militar impróprio. E aí, nesse juízo, tornou-se, né, um elemento indispensável para essa caracterização do tipo penal especial a demonstração de ofensa a bens jurídicos de que sejam titulares das Forças Armadas. Então, daí surgiu a convergência de entendimento, né, na jurisprudência do STF de que o delito cometido ele fora do ambiente castrense, né, ou cujo resultado ele não atingisse, né, ele não atingiu as instituições militares, né? Então, dessa forma, vai ser julgado pela justiça comum. Em se tratando, né, de homicídio culposo na direção de um veículo automotor cometido fora de local sujeito à administração militar, a mera, né, condição de militar do acusado e do ofendido, ambos, né, fora do serviço, é insuficiente para que se inaugure a competência da justiça militar especializada, né, já que está ausente a conduta violadora, né, do dever militar. Então, eu trouxe esse caso, né, para ilustrar um pouco um caso, né? E é isso. Vamos dar sequência aqui.
Eu mesma dando seguimento à apresentação, eu vou falar sobre a admissibilidade, né, do conflito de competência na fase inquisitorial. Eu vou falar de uma jurisprudência, no caso de um julgamento de um conflito de competência de número 144.919 do Estado de São Paulo. Nessa jurisprudência está presente, né, a admissibilidade do conflito de competência na fase inquisitorial, e ela expõe que, embora esteja previsto no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, ser da competência da Justiça Comum processar e julgar crimes dolosos contra a vida praticados por militar em face de civil, nota-se que inquéritos policiais persistem no juízo castrense indevidamente. A interpretação, conforme a Constituição Federal, do artigo 82, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Militar, compele a remessa imediata dos autos de inquérito policial quando em trâmite sob o crivo, né, da Justiça Militar, assim que for constatada a possibilidade, né, dessa prática do crime doloso contra a vida praticado por militar em face de civil. Aplicada, né, tendo sido aplicada, né, aplicando a teoria dos poderes implícitos que emerge, né, da competência de processar e julgar, né, o poder e o dever de conduzir administrativamente inquéritos policiais. O conflito de competência ele é conhecido, o conflito de competência é conhecido para declarar competente o juiz, né, de direito da vara, do júri e das execuções criminais da comarca. E aí é isso. Vou destacar também que, não por outro motivo, né, o Supremo Tribunal de Justiça, ele parece ter pacificado esse tema, decidindo, né, de forma reiterada, né, inúmeras vezes, que a competência tanto para julgamento do feito quanto para o acompanhamento da investigação, ele vai ser entregue à Justiça Comum. Então, assim, por consequência, sendo entregue tendo, né, a atribuição da Polícia Civil de investigar o caso. Assim, em 2017, mais ou menos, com base nesses argumentos, o Tribunal Superior ele veio a reformar a decisão do Tribunal de Justiça Paranaense, numa decisão que ela teve, quando ela determinou, para determinar, né, o regular prosseguimento do inquérito policial que investiga crime doloso contra a vida de um civil praticado por policial militar que tinha sido trancado. Então, é um entendimento que foi pacificado. E é isso.